Salmo 73, se você puder abrir aí sobre Salmo 73, sobre o que eu não comentei. Só vou ler o primeiro versículo dele. É um salmo de Asaf. Nós comentamos o 75 e 76, também são dele. E a gente vai verificar nesse primeiro versículo um dos atributos de Deus. Diz o seguinte, o versículo. Primeiro, Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Bondade de Deus é um dos seus atributos. E uma das passagens dos evangelhos diz assim, alguém chama Jesus Cristo de bom. E ele diz, por que me chama assim? Bom. Somente Deus é bom. Então, de fato, Deus é bom e não somos bons até que Ele haja em nosso viver, transmitindo essa bondade que é dele a nós. Então, nossos atos de bondade são fruto da bondade dele que começa a se manifestar em nós também. E durante essa caminhada do livro dos Salmos, a gente conseguiu perceber várias características de Deus, não só essa bondade dele, também foi trabalhada em outros pontos. Mas os autores dos Salmos, eles trazem para nós a percepção dos inúmeros atributos de Deus, não só os que eu vou aqui. A gente passou por Davi, passou por Asaf, passou por os filhos de Corá, passou por Moisés, e nós temos ainda outros. Cada um desses trouxe uma característica, e cada característica trouxe para a gente um sentido de quem Deus é e de quem nós somos automaticamente. Que a gente começa a perceber o que Deus é, o que Ele representa através dos seus atributos, e perceber que nós não temos esses atributos. Nós temos lampejos de bondade, lampejos de justiça, mas não somos bons nem somos justos. E a cada momento que você vê o quão tremendo Deus é, você vai vendo o quão necessitado dele você se torna a cada momento da sua vida. E isso faz com que a gente se dobre diante da majestade dele e perceba que mais do que nunca Ele continua sendo Senhor e nós somos apenas seus servos. Essa é uma grande percepção, uma grande conclusão que eu retiro do livro dos Salmos através da exposição dos atributos de Deus. E a primeira coisa que eu gostaria de comentar são os decretos de Deus. A gente sempre bate muito na tecla que todas as coisas foram determinadas por Deus. E, inclusive, a questão de salvação entra nisso. Porque algumas pessoas acham que Deus preconheceu as pessoas para depois decretar a sua salvação. Na realidade, Ele preconhece que Ele já decretou a sua salvação anteriormente. Essa é uma das conclusões que Pink chega e nos mostra no seu livro. E isso aparece tranquilamente no livro dos Salmos. Mas, em primeiro lugar, em Efésios 1,4, a gente enxerga essa questão dos decretos de Deus serem eternos. Que Efésios 1,4 diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E aí, Pinto também fala da solidão de Deus. Se é que a gente pode dividir a questão de tempo, de começo e de fim, existia um tempo que Deus habitava só. Não existia terra, não existia seres humanos, não existia animais, mas Deus já era. E nesse capítulo de solidão de Deus, ele mostra isso antes da fundação do mundo, antes que qualquer coisa tivesse sua forma, ele já reinava, ele já tinha todos os seus atributos, e ele não dependia de nada para ser mais Deus ou menos Deus. A criação do mundo e tudo que existe não transformou Deus em alguém mais poderoso, porque agora ele tem uma materialização do seu poder, mas só mostrou quanto poder que Deus tem. E aí todas as criaturas formadas por Ele têm que reconhecer esse poder que Ele tem e ver que esse poder é totalmente ilimitado em comparação com o nosso poder, que é totalmente limitado. E aí o Isaías, no capítulo 40, 13 e 14, mostra para a gente que os decretos de Deus não somente são eternos, mas eles são livres. Não houve um conselheiro que chegou para Deus e disse, olha, faz de determinado modo que vai dar certo. Não houve ninguém que guiou o seu espírito a fazer a terra como ela é e a fazer nós como nós somos.
Não houve ninguém que dissesse para Deus que o seu plano estava errado e precisava de ajustes. Porque na realidade os planos que têm erros são os nossos, quando não se encaixam com os planos que Ele tem para a nossa vida. Porque os planos deles, de fato, são perfeitos. Não é à toa que a palavra diz que a sua vontade é boa, é agradável e ela é perfeita. Então, a gente consegue enxergar isso no texto de Isaías 40, 13 e 14. Não somente isso, Efésios 1, 11, a parte B, mostra que os decretos de Deus são absolutos e incondicionais. Ou seja, quando ele diz assim, ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Não é que ele faz parte das coisas segundo o conselho da sua vontade, são todas as coisas. Apenas as coisas que são do seu agrado, apenas as coisas que são da sua vontade é que vem à luz, é que vem a acontecer. Nada mais do que isso. E o Salmo 104, 24, é um dos salmos onde a gente vê que, além de todas essas características dos decretos de Deus, eles ainda são completamente sábios. E ele, no Salmo 104, 24, diz: ó Senhor, quão multiformes são as tuas obras, todas elas as fizeste com sabedoria, a terra está cheia das tuas riquezas. Então a gente consegue perceber que os decretos de Deus são eternos, são livres, são absolutos, são incondicionais, mas os salmos também mostram que são sábios. Ou seja, Deus não decretou todas as coisas simplesmente porque Ele é autoridade sobre a terra e sobre os céus. E Ele poderia fazer isso porque é autoritário e quis e acabou. Não, Ele fez porque é autoridade sobre os céus e sobre a terra. E tudo que há acima dos céus e abaixo da terra, tudo é domínio dele, mas também porque Ele é sábio. Ou seja, o que Ele fez não fez simplesmente de forma autoritária ou aleatória, mas fez porque é o melhor a ser feito. Por mais que o homem venha a se debater com as questões da vida e não entender os seus propósitos, ainda assim são os melhores para a nossa vida. Por mais que os caminhos que Deus nos leve sejam pedregosos em alguns das suas curvas, mas a gente sabe onde vai chegar e sabe que onde Ele vai nos levar é o caminho perfeito. Uma segunda característica, na realidade eu vou trabalhar duas, é a onisciência e a onipresença de Deus. Nós somos criados com uma orientação, e aí quando eu falo nós somos criados, eu me remeto muito à escola bíblica dominical. Porque aquele que tem o privilégio de ser criado no Evangelho, a escola bíblica dominical para ele é uma peça-chave. Então aquele que teve a oportunidade de aprender desde a sua mais tenridade quem é Deus, quem é Jesus, por que nós estamos aqui, ou seja, por conta dele, do sacrifício dele, a gente vai começar a ter aquela ideia de que Deus está presente em todo lugar e que Deus sabe todas as coisas. E isso é uma coisa bem básica, né? Os cordeirinhos do Senhor já sabem que Deus está em todos os locais, nenhum local escapa dos seus olhos e que Ele sabe de todas as coisas. Não porque alguém disse para Ele, não porque alguém cochichou no ouvido dele, mas porque Ele que decretou tudo, então uma coisa está ligada à outra. Então, a gente crê nisso porque de fato a gente enxerga em todas as coisas da nossa vida a sua presença e a sua mão. Se você perceber em qualquer coisa que você almejou durante toda a sua vida e veio a se concretizar, ali tem a mão de Deus. Ou abrindo um caminho, ou fechando uma porta, em qualquer coisa que aconteceu na sua vida, na sua passagem de vestibular, na formação da sua família, na compra de sua casa, num acidente que você sofreu, mas resistiu. Em tudo isso existe a mão de Deus. A mão de Deus esteve presente e está presente em todos os segundos que o relógio contar na sua vida. E mais do que isso, Ele sabe tudo. É por isso que a gente não se assombra com o que há de vir, porque a gente sabe que Ele já sabe o que vai acontecer. E Ele tem o melhor dentro das circunstâncias que iam acontecer. Então a gente não precisa temer e ficar ansioso pelo dia de amanhã, sabendo que Ele estará presente e que Ele é ciente de tudo o que vai nos ocorrer. E dentro dessa perspectiva, um verdadeiro cântico à sua onisciência e onipresença é o Salmo 139. E esse eu gostaria de ler com todos os irmãos,
inteiro, para que a gente vá percebendo versículo a versículo o que eu humildemente classifiquei não como apenas um cântico à onisciência e onipresença de Deus, mas uma ode ao Rei Jesus. 139. Dentro da literatura, quando a gente classifica algo como ode, é um poema que homenageia um rei ou alguma figura ilustre de um rei. E de fato isso aqui não pode ser classificado de outra forma. É um poema, porque os salmos fazem parte da divisão de livros poéticos, mas que homenageia a onisciência e onipresença de Deus, ou seja, que engrandece essas duas características e dois atributos de Deus. E olha o que aqui diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não posso fugir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas de alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua testa me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não me serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste no meu interior, tu me teceste no seio de mim. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram recobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a sua luz! Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Tomai, ó Deus, dessa escrava do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelem insidiosamente contra ti e contra os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado, para me exterminar de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Um texto como esse não tem como não embargar a voz da leitura. Não tem como a gente não perceber que é um Deus tremendo, um Deus grande, que nos cerca por trás e por frente, pelos lados, e que tem cuidado de nós. Não tem como a gente não se dobrar e não agradecer por tudo que Ele tem feito. Não tem como a gente não perceber que serve ao ser mais poderoso da terra. Não tem como não ter um coração grato pela misericórdia que Ele teve por nós, pela sua onipresença, pela sua onipotência. Os Salmos mostram isso para a gente. É uma outra das maravilhosas conclusões que nós temos. Não somente isso, em terceiro lugar, a supremacia de Deus. É quando a gente enxerga o perfeito domínio da sua vontade sobre a vontade humana que a gente vê que Deus é supremo. Nós temos as nossas vontades e nós as expressamos a Deus todos os dias. Senhor, eu preciso disso, eu quero isso, eu desejo isso, e assim vai. Nossas orações são as mais variadas e com sentimentos dos mais variados. Às vezes oramos de forma calma, às vezes oramos de forma desesperada, às vezes oramos ansiosamente, às vezes oramos esperando tranquilamente, sabendo que Ele fala. Mas expressando as nossas vontades a Deus. E uma coisa, sabendo que a sua vontade prevalecerá sobre a nossa. Quando oramos e Ele nos dá, nós sabemos que foi a vontade dEle, que a nossa esteve colada com a dele. E as coisas aconteceram e nós agradecemos pela resposta que às vezes é imediata. A gente nem espera tanta rapidez, mas recebe de forma praticamente instantânea às vezes. A gente ora e a coisa acontece e ele diz,
Como é que isso aconteceu? Você acabou de orar. Deus escutou tua oração e a vontade dele para tu ouvir naquele momento era aquela. E às vezes a gente ora e não recebe e fica se perguntando por quê. Porque a vontade de Deus foi diferente. Aí a gente retorna a orar e a gente ora de modo diferente. E aí sim vê a coisa acontecendo. Por quê? Porque a gente orou segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus, como eu já falei, ela é boa, perfeita e agradável. Então, quando eu oro segundo a vontade dele, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável se torna verdade na minha vida. Eu fico muito mais tranquilo do que quando eu estou ali, às vezes contendendo com ele, querendo que minha vontade prevaleça. Mas a vontade dele tem que prevalecer sobre a minha. E aí, em Provérbios 21, mostra como a vontade dele é superior à vontade do homem. Quando ele diz assim, como corrente de águas ao coração do rei na mão do Senhor, ele o inclina para onde quer. O homem faz planos. É outro provérbio. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Não é algo extraordinário que eu estou dizendo aqui, é algo bíblico e simples. A vontade de Deus é perfeita e é suprema. E é por isso que a gente recorre a Ele sempre. É por isso que a gente pede a orientação dele sempre. É por isso que a gente se dobra os joelhos e diz, Senhor, aqui entrega a minha vida. Quando a gente canta ao Rei dos Reis consagra tudo o que sou, é porque a gente tem confiança de que tudo que Ele fizer e tudo que Ele me fizer ser, vai ser para o louvor da sua glória, vai ser perfeito, porque Ele não vai fazer algo que vai trazer vergonha para o nome dele, mas Ele vai fazer algo que vai trazer glória para o nome dele. E nós fomos criados para isso, para glorificar a Deus e agradá-lo para sempre. Nos Salmos, o Salmo 115, versículo 3, mostra essa supremacia de Deus. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Ou seja, Deus só faz aquilo que vai trazer satisfação a Ele. E nós vivemos muito melhor quando nós vivemos satisfeitos nele. Quarto ponto é a imutabilidade de Deus. Vários textos ao longo dessas últimas 6 semanas mostraram como nós somos inconstantes, instáveis em emoções e em várias outras coisas. E o homem, de fato, ele é muito inconstante na sua área emocional, na sua área profissional e até mesmo na personalidade. Tem pessoas que têm dupla personalidade. Há tempos atrás, eu tinha vários colegas que tinham esse problema e ninguém tinha transtorno bipolar, mas hoje a psicologia descobriu que não é esse, né? O pastor que estuda isso sabe muito bem. Então, tem pessoas que apresentam certas características em um momento e pode ser daqui a 30 minutos vão apresentar outra totalmente diferente. E isso por uma questão neurológica, ou seja, elas às vezes até de uma forma involuntária, elas podem lhe tratar bem agora e lhe tratar mal daqui a um certo tempo, dentro das mesmas circunstâncias. E imagina se a gente fosse confiar, devotar a nossa esperança e fosse esperar numa pessoa que fosse igual a nós, ou seja, em alguém também inconstante, em alguém que diz uma coisa hoje e amanhã já não é a mesma coisa, em alguém que promete uma coisa mas não cumpre, porque as circunstâncias o levaram a não poder cumprir. Isso não é paz de Deus. Deus não muda. Deus não tem transtorno bipolar. Deus não tem variação de nada, quanto mais de humor. Nós temos. Não poderíamos de nenhum modo servir a um Deus que fosse parecido conosco. Precisávamos sim de um ser que fosse totalmente perfeito e imutável, como Ele é. E o Salmo 119, 89 mostra que Ele não altera nada nem na sua essência nem na sua palavra. São duas questões que o acompanham. Se Ele não muda, sua essência não muda, sua palavra também não muda. E aí diz, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Hoje a gente percebe que a forma de pregação às vezes muda, dependendo do contexto onde você está inserido. Tem pessoas que pregam mais como se estivessem dando uma palestra, tem pessoas que pregam mais como se estivessem um espetáculo circense. Mas a palavra não muda.
Às vezes a gente enxerga pessoas tirando interpretações da Bíblia que são muito mirabolantes, mas a palavra não mudou. Às vezes a gente percebe pessoas nem utilizando da palavra para expor algo no culto, mas a gente percebe que a palavra não mudou. E a palavra mesmo condena quem faz tudo isso. Mostra para a gente que existe uma forma correta de se portar em relação à própria palavra. Existe uma forma correta de pregar, existe uma forma correta da gente se relacionar com Deus através de sua palavra. A palavra dele está firmada no céu, está firmada também no nosso coração. Quando a palavra entra no coração do homem e o atrai a Deus, aí não há mais mudança. O homem vai, a partir daquele momento que ele já é transformado por Deus, ele não pode mais retroceder, ele não pode voltar a ser o que era. Não tem como eu dizer, a palavra me transformou, mas eu ainda continuo sendo o velho homem, o velho Jorge. Não posso. A transformação é radical e é completa. E essa palavra, que é tão verdadeira fora do meu coração, ela agora é verdadeira dentro do meu coração. Deus a implantou em mim, me transformando através dela. E a partir daí, eu preciso ser uma nova criatura. Salmo 100, versículo 5 nos faz acreditar na mesma coisa, que ele não muda e não há questão de tempo para ele. Não é que numa era ele foi alguma coisa e em outra era ele vai ser algo diferente. Quando a gente enxerga o seguinte, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Aqui eles põem 3 atributos, mas os 3 atributos vão se juntar na questão da imutabilidade, porque ele é bom sempre, sem variação. Ele é misericordioso sempre. E ele é fiel sempre. Por isso que a gente confia nele. Porque ele é fiel. Deus é fiel não é simplesmente um adesivo de carro. Não é pintura de para-choque também. É realidade na vida do crente que confia no Senhor e sabe que de fato, em todas as situações, mesmo sendo infiéis, ele continua fiel. Essa é a sua essência. E o Salmo 33:11 diz que o conselho do Senhor dura para sempre. Ou seja, a vontade do Senhor, o decreto do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Esse é um Deus imutável a quem nós servimos. Quinto e último ponto, a santidade de Deus. Essa me encanta de forma especial, porque a gente viu no Salmo 93, que foi 2 semanas atrás, o Salmo 93, versículo 5 diz que a casa do Senhor convém a santidade. Dentro de todas as características que o crente deve reunir para estar na casa do Senhor, eu acho que essa talvez seja a mais importante. Nós vimos que o crente deve ter alegria ao estar na casa do Senhor. Salmo 122 diz isso, alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, o nosso coração precisa chegar aqui alegre. Nós precisamos ter compromisso com a casa do Senhor. Não à toa nós somos convertidos por Deus. Nós chegamos aqui à frente e recebemos as deixas de comunhão da igreja, somos batizados. Existe um elo, uma filiação entre você e a instituição de igreja evangélica. E você tem que ter um compromisso com ela a partir daquele momento. Ou seja, você vai amar a sua igreja, você vai trabalhar para a sua igreja, você vai zelar pelo nome da sua igreja, porque fazendo tudo isso você está amando a Deus, trabalhando para Deus e zelando pelo seu nome, que é santo. E fica muito claro que a santidade é algo que vai trazer tudo isso. Quando eu chego aqui com o coração realmente voltado para Deus e que busca essa santidade em Deus, por quem nós não encontramos, eu vou também perceber que o meu trabalho é importante, porque eu trabalho para um Deus que é santo, e esse trabalho pode também fazer parte do meu processo de santificação. Imagina se eu estiver em casa e disser, eu posso orar em casa, eu posso orar em casa, eu posso cultuar Deus em casa. Estou dizendo que isso é mentira. Mas quando você vem fazer aqui, há algo de diferente. Por que há algo de diferente? Por que às vezes eu particularmente tenho isso comigo? Se não tiver culto, ou se eu não vier ao culto, sinto falta. Porque esta é a casa de Deus.
Ele a preparou para que nós estivéssemos nela, servindo a Ele, glorificando a Ele, agradecendo a Ele, louvando a Ele. E o nosso processo de santificação passa por isso, a frequência à casa de Deus. Você quer ser santo, separado do mundo, habitando apenas o mundo? Fica bem complicado, se abastecendo, se alimentando só com coisas mundanas. Quando a gente está aqui, a gente não vê nada de mundano. Quando a gente está aqui, a gente não vê nada que seja desagradável aos olhos de Deus. Por quê? Porque a gente busca ser tão santo quanto Ele é santo. Porque a gente busca oferecer para Ele aquilo de melhor que a gente tem, aquilo que de melhor Ele deu a nós. A gente tenta devolver a Ele o melhor possível que o nosso coração tem. Aqui a gente tenta ser o melhor, a melhor pessoa possível, o melhor crente possível, o melhor cantor possível, o melhor músico possível, o melhor pastor possível. Por quê? Porque não podemos dar a Deus nada que não seja o nosso melhor. Porque Ele nos deu o seu melhor. Então, estar na casa do Senhor com o coração santo vai fazer com que a gente perceba que tudo que implica estar na sua casa tem que ser feito de uma maneira que lhe agrade. O Salmo 145, 17 mostra que a santidade de Deus é as suas obras. Diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno o santo em todas as suas obras. Tudo que Deus faz é buscando mostrar que Ele é santo. E eu fico muito triste quando hoje muitas coisas levam o nome de Deus ou levam algumas denominações semelhantes a Deus e não tem nada de Deus. A gente conhece quem Deus é. A gente viu aqui quem Deus é através desses poucos pontos. Durante a exposição dos Salmos, a gente também percebeu várias questões de quem Deus é. Na nossa vida experimentamos quem Deus é. E tem muita coisa que a gente tem visto que não representa Deus. Uma das coisas que esses textos dos Salmos me trazem à mente é: o nome de Deus não pode continuar sendo profanado como tem sido, mal utilizado. E aí eu me relembro de um sermão curto, mas extremamente profundo. Eu acho que vai ficar na minha cabeça durante anos. Foi de pastor Rafael aqui na quarta-feira. Ou 20 minutos abençoados. Porque trouxeram para a gente uma noção que a gente perde ao longo da vida. A gente fala tanto em Deus, 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 às vezes até reclamando: ai meu Deus, de novo. E é impressionante como a gente não percebe que esse nome é totalmente diferente do nosso nome. Eu posso até falar de qualquer forma do meu nome, do seu nome, mas o nome de Deus, eu preciso ter outro sentimento quando ele sai dos meus lábios. Eu preciso ter outro respeito. Eu tenho respeito por todas as pessoas que aqui estão, mas quando eu estiver falando de Deus, eu tenho que falar com muito mais respeito, com temor, com tremor. Às vezes, assim não sai. O nome de Deus, Ele é um nome santo. É um nome que, por si só, transforma muitas e muitas situações. Às vezes você encontra com pessoas que elas não estão precisando que você faça um sermão inteiro para elas se converter. Elas precisam escutar apenas que existe Deus na vida delas. Deus pronunciado para muitas pessoas faz uma grande diferença. Isso tudo porque Ele é santo. E onde a santidade entra, faz toda a diferença. O mundo jaz no maligno, mas ele continua sendo controlado pelo Deus Santo. Interessante que ontem à noite eu, do apartamento, escutava uma pregação, poucas casas depois, e alguém dizia: quando Adão pecou, ele fechou o jardim do Éden e entregou a chave na mão do diabo. E tudo o que era criação de Deus. E aí Jesus Cristo vem, morre e recupera a chave do diabo. Essa é uma visão que muitas pessoas têm. Mas deixa eu dizer uma coisa: o Deus a quem nós servimos nunca perdeu o controle do universo. Ele nunca perdeu o controle de tudo aquilo que Ele criou. Porque Ele não criou e deixou a parte. Ele criou, continua sustentando e governando com a sua mão poderosa.
E não há inferno, Satanás e demônios que possam suplantar o poder desse Deus crescente. De forma alguma. Nós somos possessão dele. Suas criaturas são possessão dele. Ele guarda todos. E é por isso que a gente vê situações em que, mesmo não sendo filho de Deus, mesmo não sendo regenerado, o cidadão vai para situações perigosas. Ele dá um passo de ser tragado pela morte, mas não sustenta. A gente vê mães que oram e pais que oram por filhos que saem da alta madrugada, que se drogam e chegam perto da overdose, porque não morrem. Porque existe um Deus que está com a sua mão guardando e preservando a vida dos que são seus. Aqueles que se dobraram perante o seu senhorio e aqueles que não se dobraram perante o seu senhorio. Sobre a vida de todos esses, Deus tem o controle. Todos somos dele. Esses são apenas alguns dos atributos expostos no livro dos Salmos, e é óbvio que a gente não poderia, num sermão, trabalhar tudo isso, mas com esses aqui, eu espero que a gente possa refletir na nossa conduta enquanto cristãos, perceber e pensar a respeito do que a gente tem feito, se realmente a gente tem glorificado e alegrado o coração de Deus, que é tudo isso para a gente. E um Deus que é Senhor sobre tudo e sobre todos, um Deus que é sábio nos seus decretos, é onisciente, onipresente, supremo, imutável e santo. A gente às vezes faz coisas sem muita sabedoria. A gente pode pedir a Ele para que a gente possa se conduzir melhor nas nossas vidas, alegrando o seu coração. A gente não pode estar em todos os locais ao mesmo tempo, mas a gente pode pedir que Ele guarde toda a nossa família, todos os nossos amigos, em todos os locais onde eles estão agora. Porque Ele é onisciente, Ele está em todos os locais agora. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas Ele sabe. As nossas aflições e ansiedades colocamos na mão dele, para que Ele faça o que for melhor. A nossa vontade às vezes pode até parecer benéfica para nós e para os nossos, mas fiquemos com a vontade dele. Ela é suprema. Nós mudamos de humor, mudamos de características, às vezes para melhor, às vezes para pior. O homem é uma constante mutação, mas tentemos ficar mais firmes e constantes em Deus. E onde Ele nos colocar, que nós possamos produzir ali sem essas variações, mas buscando ser cada dia mais parecido com Ele. Se a gente assumir alguma coisa para a glória dele, que faça até o fim, consertando na canela, mas fazendo até o fim. Porque a gente não promete para um amigo ou para um irmão, mas promete a Ele. E aí vem aquele texto que eu li lá no iníciozinho. Se alguém fez um voto a Deus, se esforce em cumprir. Justamente porque Ele não muda. A gente esquece o que promete, mas Ele não esquece daquilo que prometeu a gente. E o que Ele prometeu de mais precioso para a gente foi a vida eterna. Pode ter certeza, está esperando por nós. Ele está nos preparando o lugar. E sejamos santos, porque Ele é santo. Ele não vai querer outra coisa de nós. Não vai aceitar sacrifícios capengas. Até porque Ele não quer sacrifícios de tolos nas suas mãos. Ele quer apenas uma oração santa e contrita, querendo a sua vontade, e é por gente. Então, as três últimas lições que eu posso enxergar de todo o estudo dos Salmos é que o livro dos Salmos nos mostra como mais quem somos e o porquê necessitamos tanto de Deus. Quando Davi ele fala, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim, ele sabia muito bem o que ele estava dizendo. Ele estava se olhando no espelho, entendendo quão necessitado ele era e o quão poderoso era o Deus a quem ele estava se dirigindo. O livro dos Salmos é mais do que uma coleção de cantos. É toda uma coleção de atributos de Deus sendo mostrados de forma poética, de forma bela e de forma a nos fazer entender que todos esses atributos fazem parte apenas dele.
não alcançaremos nem 1% do que Ele é, por mais que nos esforçamos. Por isso, rendemos graças a Ele, rendemos louvores a Ele. E o livro dos Salmos dispõe vários atributos de Deus, e a sua leitura atenta e reflexiva deve ter como efeito o nosso profundo reconhecimento e louvor a Ele, além da percepção de que precisamos viver de modo a glorificá-lo e agradá-lo eternamente. Se um dia você se dedicar à leitura dos Salmos, não precisa você tirar férias para isso, pode ser um salmo por dia. O 119 eu aconselho que seja bem devagarzinho. Mas se um dia você tiver esse plano de leitura e estar com os Salmos como sendo sua leitura diária, sua devocional, eu espero que você perceba muito mais do que isso. Essa aqui foi a minha percepção. Mas eu tenho certeza que no seu coração Deus vai trabalhar para que você perceba ainda mais as suas grandezas e que você reconheça ainda mais como é bom conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor e louvá-lo eternamente. Que assim a gente possa encerrar esses momentos que muito me alegraram essas últimas 7 semanas, percebendo que o livro dos Salmos é bem mais do que a maior parte da caixinha de oração e promessas, mas que de fato traz a maior parte dos atributos de um Deus que é tremendo. Que a gente possa ser abençoado por Ele e descansar nele, sabendo que tudo isso é verdade. Por mais que alguém olhe para a gente e diga que essa palavra não é verdade, a gente tem visto e tem provado essa verdade a cada dia. Que Ele nos abençoe.